Salve Santista, agora quem dá bola é Muito Santos, sou o Dan, primeira vez por aqui, já se inscreve, deixa o like, ajuda a crescer e fortalecer Muito Santos. Pega o link desse vídeo e espalha nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, para ajudar a crescer aqui. Vídeo para a gente falar dos 6 afastados, né, do Santos atualmente, né? O Lucas Pires, Natan, Soteldo, Ivonei, Ed Carlos e Daniel Ruiz, né? Qual a melhor solução para esses afastados, né? A gente vai destrinchar aí um por um e a gente vê qual que seria, né, uma possível melhor solução para todos esses casos. Vamos começar então pelo Lucas Pires. O Lucas Pires ele tem uma sondagem do Dinamo Zagreb, né? O Dinamo Zagreb, que é um empréstimo, né, com opção de compra, fixado em 2 milhões de euros. Por mim é assim, ótimo, ok, melhor solução possível. Se conseguir empurrar com obrigação de compra, com aquelas metas, né, de tantas partidas, aí é obrigado a comprar, ou se, enfim, é o próprio final de empréstimo mesmo é obrigado a comprar, por mim tudo bem também, por mim tranquilo. Eu acho que só de ter um interessado no Lucas Pires, né, apesar do seu futebol fraco e do seu extracampo, já é um milagre. Eu acho que os croatas não vêm acompanhando muito bem o que acontece por aqui. Mas só de ter o Dinamo Zagreb interessado já é um grande avanço, né? Uma grande coisa. E eu acho que o Santos tem que liberar sem muito auê, né? Libera, deixa ele ser feliz em outro lugar. Quem também deveria ser feliz em outro lugar, mas eu não sei se vai, é o Natan, né? Que é o segundo dessa lista. O Natan, ele também é, né, dotado de um futebol muito fraco, e ao contrário do Lucas Pires, pelo menos ao que se sabe, não tem nenhuma proposta, né? Não tem proposta de sair. Eu acho que pelo menos até o final do mês aí, com certeza deve sair alguma proposta aí de Série B, enfim, sei lá, alguma coisa do gênero deve sair. E se chegar, né, o Natan tem que aceitar, né, gente? Vamos combinar que, assim, o Natan precisa... Já não tem mais clima nenhum pra ficar, tá? Não tem mais clima nenhum pra ficar, mas ele tem a opção de se manter encostado aqui até o final do contrato, né? Que é, por exemplo, o que faz o Luiz Felipe. O Luiz Felipe é assim, ele tem proposta de sair, não sai porque tá num time grande, porque recebe bem, enfim, ele tem motivos para ficar aqui, né? E o Natan também tem esses mesmos motivos, né? Mas a gente torce para que o Natan pelo menos tenha desejo de jogar e vá ser feliz em outro lugar, né? Mas que por enquanto não tem nada. Mas a solução é empresta, vende ou doa. Enfim, sei lá. Tem que tirar ele, assim como já tirou vai tirar, né? Supostamente uma maçã podre do elenco, que é o Lucas Pires. Tira essa outra também, que é o Natan. E a gente passa pro terceiro da lista, que é o Ivonei. Eu vou acrescentar junto ao Ed Carlos, porque a análise é bem parecida, né? Ivonei e Ed Carlos são dois jogadores que se destacaram um pouco na base, né? O Ivonei chegou a ter outra chance no profissional anteriormente, né? Ele subiu, não rendeu e teve proposta de sair, né? Teve proposta do futebol português, teve proposta do futebol grego também, mas ele optou, né, por voltar ao sub-20 para poder pegar mais experiência no sub-20 e voltar ao profissional para ver se deslanchava, né? Não aconteceu, né? Não aconteceu, a gente sabe que não aconteceu. O Ivonei, e aí agora sim, serve para Ed Carlos também, eles giram numa outra órbita, estão em outra rotação de futebol. Infelizmente não dá para contar com eles, né? Eu até gostaria que a gente conseguisse contar pelo menos com o Ivonei, né? Que é um cara que tem uma bola parada interessante, tinha na base pelo menos, cobrava falta, né? Enfim, chutava de longe. Mas no profissional, realmente, eles não conseguem, né? Não conseguem. Há quem acredite que o Ivonei foi escalado fora de posição algumas vezes, e algumas vezes é verdade mesmo. Mas assim, mesmo fora de posição, não mostrou nada que pudesse, né? Ter um quê de, ok, se ele for para a posição dele, vai render. Pior que não, né? Tipo, a gente vê que são jogadores lentos, que o raciocínio demora um pouco. Então, assim, não dá para manter jogadores como eles no elenco, infelizmente. E aí isso vale pro Ivonei e pro Ed Carlos. E assim, eles podem evoluir, tá? Em outro clube, conforme forem emprestados, né? Por exemplo, a gente tem o caso aí do Lucas Lourenço. O Lucas Lourenço, que é o meia da base do Santos, que era, acho que da turma um pouco do Rodrigo ali, né? E aí o Lucas Lourenço, ele tá rodando aí por clubes de base, né? Por clubes da segunda divisão, né? Tava com Confiança recentemente, depois Botafogo de Ribeirão Preto, e aí agora tá no Figueirense, né? Tá tocando a sua vida num nível de exigência menor, né? Num nível de carreira menor, que talvez não seja nem o objetivo deles, mas assim, tá seguindo a vida. Fazendo o que o Lucas Lourenço fez,
talvez seja a melhor saída para o Ivonei e para o Ed Carlos para que eles possam jogar e evoluir. E se for o caso, né, no futuro, eles conseguem outra oportunidade em outro clube grande. Daí vai depender somente deles, né? Mas fato é que hoje está muito difícil de contar com os dois. O afastamento deles, para mim, e também a negociação futuramente, vai ser a melhor decisão, com certeza. E a gente passa para o quinto da lista, que é o Daniel Ruiz. Aí a gente já passa para um outro ponto, né? O Daniel Ruiz, ele... Eu cansei de defender ele, né? Essa é a verdade. Ele é um jogador que chegou na seleção colombiana, jogava num time grande na Colômbia, mas no Santos ainda não fez nenhuma partida que você falasse, putz, essa é a partida do Daniel Ruiz. O Daniel Ruiz entrou e mudou o jogo. Não precisava nem... o Santos ter vencido o jogo, mas um jogo que o Daniel Ruiz tivesse entrado e que a gente tivesse visto qualidade no Daniel Ruiz, né? Um diferencial no Daniel Ruiz. Não aconteceu, essa partida não aconteceu. O máximo que teve foi a assistência dele no jogo contra o Blooming lá na Bolívia, no gol do Eduardo Bauerman, né, no último minuto lá, na primeira rodada da Sul-Americana. Depois, assim, o Daniel Ruiz não aconteceu. Não aconteceu, infelizmente, né? Ele não demonstra no primeiro momento estar pronto para jogar no futebol brasileiro, né? Imagina nos outros países. Só que tem um porém, né? A gente acabou de citar 2 meias que foram afastados, né? O Ivonei e o Ed Carlos. Sobraram então Luan Dias e Miguelito. O Luan Dias, quando ele entra em campo, a gente já consegue ver que assim, também não tem nível para ficar. E o Miguelito, eu acho que de todos esses meias que a gente citou aqui agora, inclusive o Ivonei, Ed Carlos, enfim, ele é o mais cru de todos, né? Se a gente tá falando que o Ivonei e o Ed Carlos giram em outra rotação, o Miguelito também, tá? O Miguelito conta com um apoio aí popular aí da torcida, um lobby feito pelo Noronha, que é uma referência para esse canal que vos fala. Só que assim, o Miguelito também ainda não deu qualquer mostra de que pode ser útil por enquanto, né? E assim, a gente tá falando de um cara que já joga na seleção profissional dele, então assim, acho que tava na hora do Miguelito mostrar um pouquinho mais. E ele não tá mostrando, né? Não tá mostrando. Então assim, você tem um meia que tava num time que era de vários até 10 anos atrás, que é o Luan Dias, e o Miguelito que não mostrou a que veio ainda. E acho que talvez foi muito precipitado esse afastamento do Ruiz, né? Porque o Ruiz seria pelo menos um a incomodar o Lucas Lima, né? Não que o Lucas Lima esteja acomodado na sua posição, não é isso. Mas se você vê que você não tem concorrência, psicologicamente, assim, automaticamente você já talvez não desempenhe o máximo que você poderia, porque você sabe que se você for bem ou mal, você vai acabar ficando porque os outros são ruins. E aí, dentro de todos esses outros 5 meias, tirando o Lucas Lima, talvez o Daniel Ruiz seja o melhor. Então, assim, ele foi afastado corretamente por não ter apresentado um bom jogo ainda, né? Na minha opinião. Mas, se for ver as outras opções, era melhor deixar o Ruiz integrado no elenco, pelo menos, né? Porque depender do Luan Dias e Miguelito para banco de reservas, acho um erro muito grande. A não ser que o Santos nos surpreenda e contrate um meia de qualidade, o que, por enquanto, não tem notícia nenhuma referente a isso. Então, assim, o Ruiz, concordo com o afastamento pelo quesito técnico? Sim. Mas pelo quesito concorrência, acho que ele vai fazer falta para fazer uma sombra aí no Lucas Lima, né? E por último, o caso Soteldo, né? Soteldo que o Santos, enfim, decidiu comprar, né? Tava naquela indecisão se podia cancelar ou não a compra, o jurídico estava olhando, enfim, mas o Santos decidiu comprar o Soteldo para vender ou emprestar. O ideal para essa situação seria uma reconciliação. Claro que não depende só do Santos, né? Depende do Soteldo querer, do Turra também, do empresário, enfim, de todo mundo, um acerto. Mas por que eu falo que a reconciliação seria o melhor caminho? Vamos ser sinceros, né? O Santos precisa do Soteldo de 2019, 2020 e 2021. Né? O Santos precisa. Os outros atacantes não chegam perto do nível técnico do Soteldo. A verdade é essa. E o Soteldo não tem jogado essa bola desses anos que eu citei, né? Ele até tenta, não acho que ele se esconde do jogo, mas não tem conseguido. Mas o Santos precisa de alguém que consiga, né? Precisa ter um diferencial técnico lá na frente, como o Soteldo já foi um dia. E o Soteldo, mesmo que queira sair, mesmo que ele queira sair do Santos, ele precisa desempenhar bem para que as propostas para ele sair do Santos cheguem. Para que as propostas cheguem a ele. Então, assim, o ideal seria uma reconciliação, chama o Paulo Turra, chama o empresário, chama o Soteldo, todo mundo faz um pacto aí de 6 meses para tirar o Santos da zona de rebaixamento e dele jogar o máximo que ele pode, e no final do ano ele sai, né? Seria o ideal.
Porque ele não vai jogar mais o Brasileiro, porque já tem 7 jogos. Não vai jogar a Copa do Brasil, porque já jogou. Ninguém vai contratar ele para jogar só a Libertadores. Né? Não vai contratar ele só para Libertadores. Então, assim, o ideal é uma reconciliação de todas as partes. E aí sim, no final do ano, quando ele voltar a ser o Soteldo de 2019, quando o Turra aproveitar ele de uma forma decente, né, em campo, as propostas vão chegar e naturalmente você vende. Porque você não vai ter mercado agora para vender o Soteldo, né? A não ser que seja uma proposta, sei lá, da Argentina, do Chile, talvez, que ele já foi lá. Mas assim, acho difícil. Acho muito difícil. Então, assim, se não chegar nenhuma proposta de fora, como é o que eu acredito que vai acontecer, uma proposta pelo menos que chegue ao que o Santos pagou, né, de 19 milhões de reais, seria o ideal manter ele aí, fazer uma reconciliação, chamar todo mundo numa sala e fazer um pacto de 6 meses aí para tirar o Santos desse buraco que tá, e depois cada um segue a sua vida. Uma outra hipótese que seria, que eu acho até mais raro, seria uma troca com alguém, né? Mas aí entra naquilo que a gente falou de ter o limite de jogos, né? 7 jogos no Brasileiro, não pode jogar a Copa do Brasil, enfim. Pega nesse quesito. Uma troca para fazer daqui a 6 meses? Pode ser também, né? Você, sei lá, combina de trocar com alguém daqui 6 meses, pega o Soteldo, troca ou por um ou por 2 jogadores, enfim, de outros elencos aí do país. Tem possibilidades, assim. Mas eu acho que você manter o Soteldo afastado, você queima um ativo seu, que você comprou por 19 milhões, você desvaloriza ele, né? E não aproveita os recursos técnicos que ele pode oferecer, né? E pode, não que ele está oferecendo, né? Ele pode oferecer. Não tem oferecido ainda, por diversas questões, muitas lesões, enfim. Mas o potencial para ser um bom jogador ele tem. Né? Então, assim, você não aproveita o potencial técnico dele e desvaloriza quem você pagou 19 milhões de reais. Não me parece a atitude mais correta. Eu, de novo, tentaria uma reconciliação das partes. Pode ser que as partes não aceitem, daí fazer o quê, né? Vai ter que manter o Soteldo afastado. Mas, assim, seria o ideal para todo mundo. Soteldo para ajudar a tirar o Santos dessa zica e receber proposta. E para o Santos ter a qualidade do Soteldo e sair da zona de rebaixamento. O que você pensa aí do caso desses 6 jogadores? Escreve aí embaixo. Tamo junto, Santista. É nóis.